Preparem-se para uma aventura épica pelo mundo das maravilhas da natureza. Essa jornada vai colorir a sua mente com muito conhecimento, desde o verde das samambaias até o espetáculo marrom das folhas de outono. Vamos desvendar juntos os mistérios que fazem nosso planeta um lugar tão incrível. Já ficou interessado? Então, fique com a gente. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos a mais curiosidades da natureza aqui no Curiosarte. Como as samambaias se reproduzem sem flores ou sementes? As samambaias, plantas com folhas exuberantes e sem flores, desafiam a lógica da reprodução tradicional. Como elas se reproduzem sem flores ou sementes? A resposta está em um processo chamado propagação vegetativa. As samambaias produzem estruturas reprodutivas chamadas de prótalos, que se desenvolvem na parte inferior das folhas. Esses prótalos são bissexuados, ou seja, possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos. Quando as condições são adequadas, os prótalos liberam gametas masculinos e femininos que se unem para formar um zigoto. Esse zigoto se desenvolve um novo indivíduo da samambaia, sem a necessidade de flores ou sementes. Como os morcegos conseguem se localizar no escuro? Enquanto a maioria dos animais se esconde na escuridão da noite, os morcegos voam livremente, caçando e se orientando com maestria. Mas como eles conseguem se localizar sem a ajuda da luz? O segredo está em um sistema sonar natural, chamado de ecolocalização. Basicamente, os morcegos emitem sons de alta frequência, chamados de pulsos, e captam o eco que retorna dos objetos ao seu redor. Através da análise desse eco, eles conseguem mapear o ambiente com precisão, identificando obstáculos, presas e até mesmo insetos de tamanho minúsculo. Uma verdadeira tecnologia natural que impressiona e inspira. Por que a água do mar é salgada? A resposta a este questionamento nos leva milhões de anos atrás, quando a superfície da Terra era coberta por oceanos rasos e continentes jovens. Com o passar do tempo, chuvas diluvianas erosionaram as rochas, liberando os minerais como cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Esses minerais se acumularam nos oceanos, aumentando a salinidade da água ao longo de milhares de anos. Hoje, os oceanos regulam a salinidade através de um ciclo natural de evaporação e precipitação. Mas a maior parte do sal presente vem dessa história antiga, um legado das forças da natureza. Como vulcões entram em erupção? Imagine um gigante adormecido no interior da Terra, guardando em seu ventre um poder colossal. Esse gigante é o vulcão, e quando ele acorda, o mundo assiste a um espetáculo de fogo e cinzas. A erupção vulcânica. O magma, material incandescente no interior da Terra, busca uma saída para a superfície, pressionando as rochas e gerando terremotos. Quando a pressão vence a resistência da crosta, o magma irrompe em erupção, lançando lava, gases e cinzas no céu. Um processo natural que, apesar de destrutivo, é fundamental para a formação de novas terras e para a regulação da temperatura do planeta. Como as plantas do deserto sobrevivem sem água? O deserto, um ambiente árido e inóspito, parece um lugar impossível para a vida prosperar. Mas a natureza, em sua infinita criatividade, encontrou maneiras de sobreviver nesse ambiente extremo. As plantas do deserto desenvolveram adaptações incríveis para lidar com a escassez de água. Algumas armazenam água em suas folhas grossas e suculentas, enquanto outras possuem raízes profundas que buscam água no subsolo. Outras ainda reduzem a perda de água através de folhas pequenas e espinhosas, minimizando a superfície de evaporação. A flora do deserto é um exemplo de resiliência e adaptabilidade, mostrando que a vida pode florescer mesmo nas condições mais desafiadoras. Como as nuvens se formam? Olhando para o céu, observamos as nuvens em suas formas mais diversas, desde bolinhas brancas e fofas até nuvens escuras e carregadas de chuva. Mas como essas gigantes de vapor se formam? O processo começa com a evaporação da água da superfície terrestre, seja pelos oceanos, rios, lagos ou até mesmo pelas plantas. O vapor de água sobe para a atmosfera e se condensa em minúsculas gotas de água ou cristais de gelo. Essas gotas se agrupam, formando as nuvens que vemos nos céus. As diferentes formas e cores das nuvens dependem da temperatura, da altitude e da quantidade de água que elas contêm. E para que servem os espinhos das plantas? As plantas, seres frágeis e indefesos à primeira vista, possuem um arsenal natural para se proteger: os espinhos. Trata-se de uma defesa contra predadores. Os espinhos dificultam o acesso de animais herbívoros, protegendo as folhas, flores e frutos de uma planta. Além disso, os espinhos podem ajudar na retenção de água, reduzindo a evaporação em ambientes muito secos. Em alguns casos, os espinhos podem até mesmo auxiliar na fotossíntese, capturando a luz solar e aumentando a eficiência do processo.
Por que as folhas mudam de cor no outono? As folhas que adornam as árvores no verão, em tons vibrantes de verde, se transformam em um espetáculo de cores no outono. Claro que não são todas e nem em todos os lugares. Mas por que essa mudança acontece? A resposta está na clorofila, o pigmento que dá às folhas a cor verde e é responsável pela fotossíntese. Com a chegada do frio e a diminuição da luz solar, a produção de clorofila diminui, dando espaço para outros pigmentos, como a antocinina, responsável pelas cores vermelha, laranja e amarela. Essa mudança de cor é um processo de adaptação das plantas, que armazenam nutrientes nas folhas antes de perdê-las para o inverno, garantindo assim a sua sobrevivência. Por que neve em alguns lugares e em outros não? A resposta está na complexa interação entre temperatura, umidade e altitude. Em primeiro lugar, é importante entender que a neve se forma quando a temperatura do ar está abaixo do ponto de congelamento da água, que é de 0 graus Celsius. Quando a temperatura está baixa o suficiente, a umidade presente no ar se condensa e forma pequenos cristais de gelo. A quantidade da umidade no ar é crucial para a formação da neve. Lugares com alta umidade, como regiões próximas a corpos d'água ou durante tempestades, têm mais probabilidade de experimentar neve. Isso porque a umidade fornece o vapor d'água necessário para a formação dos cristais de gelo. Além disso, a altitude desempenha um papel importante. Em altitudes mais elevadas, as temperaturas tendem a ser mais baixas, o que favorece a ocorrência de neve. Por isso, é comum encontrar neve no topo de grandes montanhas, mesmo em climas mais quentes. Assim como as folhas de outono, cada curiosidade revelada adiciona uma nova cor ao tapete da compreensão. A natureza é um livro aberto, esperando para ser lido com os olhos da curiosidade. Que cada descoberta seja um passo em direção à admiração pelo planeta que chamamos de lar. E lembre-se, a natureza sempre terá mais perguntas para nos desafiar, mais mistérios para nos encantar e cada vez mais motivos para a amar e proteger. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like, curioso, um comentário e não deixe de se inscrever. Assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!